Bem-vindos ao canal Histórias da Vida Real. Voltei 3 dias mais cedo de uma viagem de trabalho e mal tinha guardado a mala e me deitado na cama para descansar. Ouvi a voz de uma estranha a chegar com o meu marido, que abria o portão. Num impulso, rolei para debaixo da cama para me esconder e ouvi o meu marido dizer algo à sua amante. Naquela mesma noite, peguei na minha mala e fugi. Arrastei a mala pesada, degrau a degrau, sentindo o corpo tão exausto que parecia prestes a desmoronar-se. A viagem de trabalho, que deveria durar 1 semana no soalheiro Alentejo, terminara 3 dias antes do previsto. Tivera de trabalhar dia e noite, apressando o projeto a um ponto de exaustão, tudo para chegar à casa mais cedo e fazer uma surpresa ao meu marido. A casa de 3 andares estava silenciosa no final da tarde. O calor abafado do verão ainda pairava sobre as árvores em frente ao portão. Abri a porta silenciosamente com a minha chave, sem querer perturbar a minha sogra, que estaria no seu quarto. A minha sogra, a dona Adelaide, era uma mulher tão meticulosa que chegava a ser severa. Tinha uma regra de ouro: casa limpa, mente sã, mesa farta, alma cheia. Mas a sua noção de limpeza era de uma ordem tão imaculada que se tornava fria. Obrigava-me a guardar todos os meus pertences pessoais, desde malas e casacos até aos mais pequenos objetos, dentro de armários fechados. Absolutamente nada podia ficar à vista na sala de estar ou na mesa de jantar. Entrei, arrastando os pés, no nosso quarto e deixei-me cair na cama macia, sem sequer ter tempo para me trocar. O cheiro familiar do quarto fez-me fechar os olhos. Planeava dormir um pouco e depois levantar-me para arrumar tudo e preparar um jantar delicioso para a família. Mas mal tinha adormecido há uns 10 minutos, o som metálico do portão de ferro a abrir-se lá embaixo ecoou estridentemente, arrancando-me do meu sono leve. A voz da dona Adelaide soou, alta e clara. Nossa, que bom gosto tem esta rapariga! Onde arranjaste um vestido tão bonito? Fica-te muito melhor do que aquela outra com ar de aldeia. Seguiu-se o riso solto e cristalino de uma mulher desconhecida. Oh, sogrinha, é muito amável, mas com esta barriga de grávida, o que é que me assenta bem? Felizmente, o Tiago é um querido e compra-me tudo o que preciso. O meu coração parou. O sono desapareceu, substituído por uma vaga inquietação que me apertava o peito. Ouvi passos pesados a subir as escadas, não de uma, mas de 3 pessoas. O meu reflexo natural de nora, sempre com medo do escrutínio da sogra, fez-me entrar em pânico. A mala ainda estava no meio do quarto, a roupa por trocar. Se a dona Adelaide entrasse e visse aquela desarrumação, seria certamente alvo de um sermão interminável. Num acesso de pânico e sem pensar bem, rolei rapidamente para debaixo da cama. A nossa cama era de madeira maciça, de estilo antigo. O estrado era alto, mas a dona Adelaide tinha-o coberto com um lençol extra que chegava ao chão para evitar o pó, criando um espaço escuro e fechado. A porta do quarto abriu-se de rompante e a luz do corredor projetou uma longa faixa no chão de madeira. Prendi a respiração, encolhida na escuridão. O pó irritou-me o nariz e tive de reprimir um espirro com tanta força que senti o rosto a corar. 3 pares de pés entraram no meu campo de visão, limitado pela fresta do lençol. Os chinelos castanhos familiares da dona Adelaide, os sapatos de cabedal polido do meu marido, Tiago, e um par de saltos altos vermelhos, estranhos e provocadores. Ouvi o riso do Tiago, a sua voz grave, que todos os dias me sussurrava palavras de amor, agora soava cheia de escárnio. Estás a ver, meu amor? Eu bem te disse. Só quando a Sofia não está é que esta casa é verdadeiramente nossa. Sente-te à vontade. Pedi à mãe para mudar os lençóis. Já não há nem vestígio dela. A outra mulher sentou-se com um baque na beira da cama, mesmo por cima da minha cabeça, com um ar mimado. O colchão de molas rangeu. A sua voz era uma mistura de birra e satisfação.
Tu dizes isso, mas e se ela volta de repente? Não quero ficar com fama de destruidora de lares, até porque carrego no meu ventre o herdeiro da tua família. A dona Adelaide interveio rapidamente, com uma voz doce que contrastava com o tom azedo que normalmente usava comigo. Oh, querida Catarina, não te preocupes com isso. Ela foi em trabalho para o Alentejo, ainda vai demorar a voltar. E mesmo que voltasse, eu dava um jeito de a mandar para a cozinha ou para a arrecadação. Quem é que aguenta uma mulher que em 3 anos de casada não consegue dar um filho? Só serve para gastar o nosso dinheiro. Debaixo da cama, as lágrimas quentes começaram a escorrer-me pelo rosto, ensopando a manga da minha blusa. Afinal, a limpeza e a ordem que a dona Adelaide me impunha, aquela regra bizarra de esconder tudo, não era por uma questão de civilidade, mas para apagar a minha presença nesta casa, para abrir caminho a outra mulher. Mordi o lábio com força para conter um soluço que ameaçava escapar-me da garganta. Sentia-me como se 1000 agulhas me espetassem o coração. Mas o pior ainda estava para vir. Vi o Tiago ajoelhar-se, a sua mão pousada na barriga daquela mulher, a Catarina. A sua voz tornou-se tão fria e cruel que me recusei a acreditar no que ouvia. Tem só mais um pouco de paciência, querida. Assim que a Sofia desaparecer, como planeado, o 1.000.000 de euros da indemnização do terreno da variante vai ser nosso. Nessa altura, farei de ti a minha esposa oficial, com todas as honras. O chão debaixo de mim estava gelado, mas o meu coração estava 1000 vezes mais frio. Aquele 1.000.000 de euros era a indemnização pelo terreno que os meus pais me tinham deixado em herança. A decisão de expropriação tinha saído na semana anterior, e eu, na minha ingenuidade, tinha contado tudo ao meu marido, planeando usar o dinheiro para remodelar a casa, dar uma boa quantia à minha sogra para a sua reforma e assegurar o futuro dos nossos filhos. Mas, aos olhos daqueles a quem eu chamava de marido e mãe, eu era apenas um obstáculo, uma caixa multibanco ambulante que precisava de ser eliminada para que pudessem ficar com o meu patrimônio. O espaço debaixo da cama era apertado e sufocante, como um pequeno caixão. O cheiro a mofo misturava-se com o perfume forte da mulher sentada em cima de mim. Permaneci imóvel, os membros dormentes de medo e de uma dor que se espalhava por cada fibra do meu ser. Pela pequena fresta do lençol, vi algo a brilhar no chão de madeira. Era o meu batom vermelho vinho preferido. O batom que o Tiago me tinha oferecido no nosso último aniversário de casamento. Agora jazia ali, aos pés da sua amante, como uma amarga humilhação ao amor cego que eu lhe dedicara. A Catarina ainda não estava convencida. A sua voz soou novamente, desta vez mais calculista e astuta do que a sua aparência inocente sugeria. Mas, Tiago, a tua mulher é esperta, é uma mulher de negócios. E se ela não assinar a escritura de cedência do terreno, ou se ela não morrer? E se acontece como com os pais dela? Se a polícia investiga e descobre tudo, como é que eu e o meu filho vamos viver? A sua pergunta foi como um balde de água fria. O meu coração parou por um instante. Os meus pais. O terrível acidente de carro há 3 anos. A maior dor da minha vida, da qual nunca me esquecerei. O Tiago soltou uma gargalhada arrepiante, que ecoou do seu peito, completamente diferente da sua habitual aparência de intelectual educado. Ele levantou-se e começou a andar pelo quarto. O som dos seus sapatos no chão de madeira ecoava junto aos meus ouvidos. Não te preocupes. Naquela altura, os velhos dela andavam numa carrinha toda ferrugenta. Só precisei de cortar ligeiramente o cabo dos travões. Numa estrada de serra, com uma travagem mais brusca, foi a pique. A perícia da polícia concluiu que foi uma falha mecânica. O condutor perdeu o controle do veículo. O caso foi encerrado há anos. Ele parou por um momento, a sua voz baixou, cheia de presunção. Na altura, a Sofia ficou tão chocada que desmaiava a toda a hora. Eu fui o único que esteve ao lado dela, a consolá-la e a cuidar dela,
Ela confia em mim cegamente. Como é que ela poderia suspeitar de alguma coisa? A dona Adelaide, sentada na poltrona perto da janela, bebia calmamente um copo de água e acrescentou: Bem, para que remexer no passado? O importante é que o meu neto nasça em segurança e que o dinheiro venha para o nosso bolso. Mulheres apaixonadas como a Sofia são fracas. Basta encenar bem as coisas, dar-lhe a comer o que for preciso. Não há que ter medo, havemos de conseguir despachá-la sem problemas. Já fui a uma vidente. Este é o mês de azar dela. Tudo correrá bem. Mordi a minha mão com tanta força que senti o gosto metálico de sangue na boca, apenas para me impedir de soltar um grito de dor. O meu corpo tremia incontrolavelmente. Espasmos de horror percorriam-me a espinha. Afinal, não foi por acaso que me tornei órfã. Não foi por acaso que o Tiago apareceu como um salvador nos dias mais sombrios da minha vida. Tudo não passara de uma peça de teatro meticulosamente encenada sobre os cadáveres dos meus pais. O homem a quem eu chamava marido, o homem com quem partilhava a cama, o homem a quem confiei a minha vida era, afinal, o assassino a sangue frio que me roubou as pessoas que eu mais amava. As lágrimas corriam para dentro, quentes e salgadas. Lembrei-me do olhar gentil do meu pai, do sorriso caloroso da minha mãe, dos dias em que eles trabalharam arduamente para poupar e comprar aquele terreno como meu dote. E agora, esse mesmo terreno era a razão pela qual a filha deles caíra na toca do diabo. O ódio explodiu dentro de mim, mais forte do que nunca, abafando o medo. Eu sabia que não podia desmoronar agora. Não podia morrer. E muito menos podia deixar que aquelas bestas atingissem os seus objetivos vis. O Tiago inclinou-se e beijou a testa da Catarina, com uma voz tão doce que me enjoou. Não te preocupes tanto, meu amor. Faz mal ao bebê. Vamos para a cozinha. A mãe preparou uma canja de galinha especial para ti. Come bem para recuperares as forças para a nossa noite. A Catarina riu-se, um riso agudo como cacos de vidro a rasgarem-me os tímpanos. Os três saíram do quarto. Os passos afastaram-se escada abaixo, deixando-me sozinha na escuridão debaixo da cama, com um coração destroçado e uma alma que se endurecia com o desejo de vingança. Os passos dos três desapareceram atrás da porta do quarto, deixando um silêncio assustador. Continuei imóvel debaixo da cama por mais alguns minutos. Ao ouvir as risadas e conversas que vinham da cozinha, o tilintar de pratos e o cheiro de comida a ser preparada que começava a invadir o meu olfato. Provavelmente estavam a celebrar o seu plano diabólico prestes a concretizar-se, a celebrar sobre a minha desgraça e a minha morte anunciada. Mordi o lábio até sangrar, tentando controlar os tremores que se espalhavam pelo meu corpo. Lentamente, arrastei-me para fora do espaço poeirento debaixo da cama. As minhas pernas estavam dormentes por ter ficado tanto tempo na mesma posição. Precisei de as massajar por um momento para conseguir manter-me de pé. Mas o meu coração estava completamente gelado. Olhei em volta do quarto que um dia fora o meu lar, um lugar que eu tinha decorado com tanto amor. Agora parecia-me estranho e assustador. Fui pé ante pé até o pequeno cofre no canto do guarda-roupa, onde guardávamos os documentos mais importantes. Felizmente, o Tiago era um homem convencido e arrogante. Ele sempre pensou que eu era uma mulher tola que confiava nele cegamente, por isso nunca mudou a combinação do cofre. Continuava a ser a data do nosso casamento. Com as mãos a tremer, rodei o seletor. Um pequeno clique soou como a chave do destino a virar-se. Agarrei apressadamente a escritura do terreno de 1 milhão de euros, todo o ouro do casamento que a minha mãe me tinha dado no dia em que casei, e, mais importante, a pasta com os documentos dos empréstimos de alto risco do Tiago, que eu tinha vindo a reunir secretamente nos últimos meses. Enfiei tudo no fundo da mala de viagem, que ainda nem tinha desfeito, o coração a bater descontroladamente no peito, como se quisesse saltar para fora.
Sabia que não podia ficar ali nem mais um segundo, mas também não podia levantar suspeitas. Precisava de tempo, de uma mente fria, para planear os meus próximos passos, para lhes devolver toda a dor que eu e os meus pais tínhamos sofrido. Arrastei a mala silenciosamente até a porta das traseiras, que dava para um beco pouco movimentado, evitando encontrar-me com os três que festejavam na sala de jantar. Quando cheguei à rua principal, chamei um táxi e pedi ao motorista que me levasse diretamente para um hotel noutro bairro, o mais longe possível daquela casa. Sentada no carro, a ver as luzes da rua a passarem rapidamente pela janela, as lágrimas voltaram a cair, incontroláveis. Lembrei-me do meu pai, da minha mãe, dos jantares de família felizes de antigamente e até do olhar falsamente terno do Tiago nos primeiros tempos. Agora, tudo era apenas uma escuridão de traição e mentiras. Peguei no telemóvel, bloqueei o número do Tiago para evitar ser incomodada e escrevi uma mensagem para o número de telefone fixo de casa, onde a dona Adelaide costumava atender. Respirei fundo e escrevi cada palavra com a maior calma possível. Mãe estava a voltar para casa quando surgiu um imprevisto na empresa. O meu chefe pediu-me para ir resolver uma crise de comunicação na filial do Porto ainda esta noite. Devo demorar mais uma semana a voltar. Cuide-se bem. Beijos. Depois de enviar a mensagem, desliguei o telemóvel e encostei a cabeça ao vidro. Sentia-me como se tivesse tirado um peso enorme de cima de mim, apenas para o substituir por um fardo ainda maior. No hotel, dei entrada e corri para a casa de banho, abrindo a água do chuveiro no máximo para lavar o pó de debaixo da cama e o nojo que se apoderara da minha mente. Olhei para o espelho e vi uma mulher estranha, com olheiras profundas, o rosto encovado, mas um olhar frio e assustador. Lembrei-me das palavras do Tiago sobre como cortara os travões do carro dos meus pais, do rosto ganancioso da dona Adelaide ao mencionar o 1.000.000 de euros. De repente, os hábitos da minha sogra vieram-me à mente com uma clareza assustadora. A dona Adelaide era avarenta a um ponto doentio. Tinha o hábito de guardar restos de comida no frigorífico durante semanas, mas nunca os tapava devidamente. Comida crua e cozinhada misturavam-se. Pior ainda, desligava frequentemente a ficha do frigorífico durante a noite para poupar eletricidade. De manhã, voltava a ligá-lo. Eu já a tinha avisado inúmeras vezes, explicando que as bactérias se multiplicariam, que a comida se estragaria, mas ela ignorava-me sempre, repreendendo-me por ser uma menina da cidade cheia de manias, dizendo: comi assim a vida toda e nunca morri. Um pensamento atravessou minha mente, frio e cruel. Se eles me queriam morta para roubar o meu patrimônio, eu usaria a sua própria mesquinhez e ignorância para os despedir. Sentei-me no chão da casa de banho, o som da água a correr nos meus ouvidos, mas na minha cabeça desenhava-se um plano perfeito. Sem facas, sem sangue, apenas uma refeição farta, um frigorífico desligado e a ganância insaciável do coração humano. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. O quarto de hotel de luxo, com a sua cama confortável e lençóis macios, parecia-me tão frio como se estivesse deitada num cemitério. Virei-me na cama, incapaz de dormir. Sempre que fechava os olhos, a imagem do carro esmagado dos meus pais e o sorriso desprezível do Tiago apareciam, como fantasmas a assombrar-me. Levantei-me. Acendi o candeeiro de cabeceira, peguei no telemóvel e inseri um cartão SIM novo que tinha comprado para pesquisar informações. Uma mensagem automática da operadora, a lembrar o pagamento da fatura da eletricidade do mês anterior, fez-me parar. O valor deste mês era excepcionalmente baixo, metade do habitual. Sorri amargamente, um sorriso torcido no meu rosto encovado. Certamente, a dona Adelaide tinha intensificado a sua campanha de poupança na minha ausência, desligando todas as fichas dos eletrodomésticos, incluindo o frigorífico, durante a noite. Lembrei-me de uma vez que, à meio da noite, fui à cozinha buscar água e vi uma poça de água a escorrer do frigorífico pelo chão.
Abri-o e o frio já se tinha dissipado, um cheiro a carne e peixe crus, misturado com restos de comida, enchia o ar. Naquela vez, discuti com ela, mas ela apenas me olhou de lado e disse: "Tu não sabes de nada. O frigorífico mantém o frio muito bem. Desligá-lo por algumas horas à noite não faz mal nenhum. A conta da luz é que sobe sem parar. Não te preocupas com o dinheiro do teu marido?" Na altura, calei-me para manter a paz. Quem diria que essa ignorância e teimosia se tornariam agora a arma mais afiada nas minhas mãos? Abri o navegador e pesquisei sobre casos de intoxicação alimentar por má conservação. Apareceram vários resultados, mas uma notícia antiga chamou-me a atenção. Risco de morte por infecção com listeria em melancia guardada no frigorífico durante a noite. Li cada palavra avidamente, o coração a acelerar a cada parágrafo. O artigo explicava que a bactéria Listeria monocytogenes é extremamente perigosa, capaz de se multiplicar mesmo em temperaturas baixas de um frigorífico, se este não estiver suficientemente frio. Especialmente a melancia, depois de cortada, se for guardada junto a alimentos crus como carne e peixe sem ser devidamente coberta e num ambiente de frigorífico que liga e desliga, torna-se o meio ideal para a proliferação desta bactéria. Uma vez no corpo, não causa intoxicação imediata, mas tem um período de incubação, atacando depois o sistema nervoso, causando septicemia, meningite e falência múltipla de órgãos. A taxa de mortalidade é muito elevada se não for tratada a tempo. Pousei o telemóvel, cobrindo o rosto com as mãos. Um arrepio percorreu-me a espinha. Era isto. Era este o caminho que o destino me indicava. Não precisava de sujar as mãos, não precisava de deixar impressões digitais na arma do crime. Apenas uma melancia, um pouco de marisco fresco e o hábito mortal da minha sogra de poupar eletricidade. Transformaria aquela cozinha acolhedora num laboratório da morte, onde a gula e a avareza se encarregariam de eliminar os malfeitores. Imaginei a dona Adelaide a abarrotar o frigorífico desligado com comida e depois a forçar o filho e a nora postiça a comer tudo para não desperdiçar. Levantei-me e andei pelo quarto, a mente a fervilhar com os detalhes do plano. Tinha de voltar a casa, de desempenhar o papel da esposa dedicada, da nora carinhosa que acabara de chegar de viagem, carregada de iguarias para a família. Compraria as coisas que eles mais desejavam, as coisas caras que a dona Adelaide nunca se atreveria a comprar, para estimular a sua ganância ao máximo. Olhei para mim ao espelho e tentei esboçar um sorriso. O sorriso da antiga Sofia, ingênua e submissa. Mas, por mais que tentasse, os meus olhos não conseguiam esconder a frieza. Disse a mim mesma: "Pai, mãe, desculpem-me por ter de ser tão cruel, mas não tenho outra escolha. A lei precisa de provas, e as provas do vosso acidente foram enterradas pelo tempo. Usarei a lei do karma para os julgar. Se eles fossem boas pessoas, se soubessem parar, escapariam. Mas se a ganância lhes cegar os olhos, serão eles a cavar a sua própria sepultura." Apanhei um táxi de volta àquela casa a meio do dia. A hora em que o sol estava mais forte era também a hora em que a vigilância das pessoas costumava ser menor. Trazia sacos e mais sacos, cheios de comida cara que acabara de comprar no supermercado e na peixaria. Comprei um lombo de salmão inteiro, de um vermelho vivo, vários quilos de camarão-tigre que ainda saltavam, lulas frescas e especialmente uma melancia gigante, de casca verde e redonda, como uma promessa de uma doçura mortal. Entrei em casa com um sorriso permanente nos lábios. O sorriso que tinha ensaiado a noite toda em frente ao espelho para parecer o mais natural possível. Assim que me viu, a dona Adelaide, que estava a ver televisão na sala, sobressaltou-se. Gaguejou. "Oh, filha, não tinhas dito que ias em trabalho para o porto, porque voltaste tão cedo?" Pousei as compras na mesa, limpei o suor da testa e disse com entusiasmo: "Sim, mãe. A viagem foi cancelada à última da hora porque o cliente teve um imprevisto. Aproveitei para vir logo para casa."
Pelo caminho, passei no mercado e comprei marisco fresco para um jantar especial. Já há muito tempo que não comemos nada assim. Ao ouvir marisco fresco e ao ver os sacos cheios, os olhos da dona Adelaide brilharam. O pânico inicial desapareceu, substituído por uma ganância evidente. Ela correu até aos sacos e começou a remexê-los. Nossa, que salmão tão grande! E estes camarões devem ter sido caríssimos. És mesmo uma gastadora. Mas pronto, já que compraste, deixa que a mãe arruma. O Tiago desceu as escadas e, ao ver-me, o seu rosto mudou de expressão por um instante, mas rapidamente recuperou a sua calma fingida. Aproximou-se, pôs o braço sobre os meus ombros e fez o papel do marido atencioso. Querida, por que não avisaste que vinhas? Eu teria ido buscar-te, com tanto peso, ainda te magoas. Olhei-o nos olhos, tentando reprimir a náusea que me subia pela garganta, e respondi suavemente. Queria fazer-te uma surpresa. Ah, e comprei uma melancia deliciosa. Vou cortá-la para nos refrescarmos. Levei a melancia para a cozinha, escolhi a faca mais afiada e cortei-a ao meio. O som da casca a estalar foi agradável. Cortei a melancia em fatias grandes de propósito, sem as cobrir com película aderente, e coloquei-as num prato. Abri o frigorífico e um cheiro nauseabundo invadiu-me as narinas. Estava um caos, cheio de sacos de plástico com restos de comida sabe-se lá de quando. Líquidos de legumes e carne escorriam pelas prateleiras. Desta vez, não limpei nada. Pelo contrário, coloquei deliberadamente o prato de melancia descoberta na prateleira do meio, mesmo ao lado de um pedaço de carne de porco crua que pingava sangue e de alguns peixes por limpar. Enfiei os camarões e as lulas nos espaços vazios, criando um contacto perfeito para a troca de bactérias entre os alimentos crus e os prontos a comer. Virei-me para a dona Adelaide e disse: Mãe, o frigorífico está tão cheio, pus aqui temporariamente. À noite fazemos uma mariscada. Já cortei a melancia. Pus a refrescar para comermos mais tarde. A dona Adelaide olhou para o frigorífico a abarrotar de comida boa. Acenou com a cabeça repetidamente, com um sorriso que não lhe cabia no rosto. Sim, sim. Deixa aí que eu trato disso. Foste de viagem. Deves estar cansada. Vai para o quarto descansar. Ela olhou para o prato de melancia vermelha junto à carne crua, mas com os seus conhecimentos limitados e anos de hábitos de pouca higiene, não viu qualquer problema. Aos seus olhos, eram apenas iguarias gratuitas. Lavei as mãos e olhei uma última vez para a minha obra-prima antes de fechar a porta do frigorífico. Um arrepio percorreu-me a espinha, mas sabia que não podia voltar atrás. Subi para o quarto. O Tiago seguiu-me, fechou a porta e perguntou com um tom inquisidor: Voltando assim, de repente, o trabalho não fica prejudicado? Sentei-me na cama, fingindo cansaço e massageando as têmporas. É um pouco complicado, amor. Mas o chefe deu-me uns dias de folga. Ah, reparei que a mãe anda a poupar muito na eletricidade. Desligar e ligar o frigorífico assim estraga a comida rapidamente. O Tiago acenou com a mão e riu-se. Oh, ela é assim mesmo, por mais que se diga não ouve. Deixa-a estar. Se a comida se estragar, compramos outra. Não te chateis com isso. Ele mal sabia que a sua indiferença estava a ajudar a sentenciar a sua própria morte. Deitei-me na almofada, fechei os olhos, mas os meus ouvidos estavam atentos a todos os sons da casa, à espera que a noite caísse. À espera do momento em que a dona Adelaide, como um ritual diário, desligasse a ficha do frigorífico. Deitei-me na cama, a fingir que dormia profundamente, mas a minha mente estava tensa como uma corda de violino. Por volta das 3 da tarde, o meu telemóvel tocou. Era um alarme que eu tinha programado, mas com o nome de chefe no ecrã. Levantei-me de um salto e atendi, com uma voz alarmada, encenando tudo em frente ao Tiago, que jogava no seu telemóvel ao meu lado. Estou? Sim, chefe. O quê? O cliente quer cancelar o contrato? Meu Deus. Sim, eu sei. Vou já para o aeroporto.
Sim, peço desculpa, chefe. Desliguei, virei-me para o Tiago com uma expressão de extrema preocupação e comecei a arrumar apressadamente as minhas roupas na mala. O Tiago pousou o telemóvel, franziu o sobrolho e perguntou: "O que se passa? Mal chegaste e já vais outra vez?" Suspirei longamente, com um ar resignado. É a minha vida, querido. O contrato pelo qual sou responsável teve um grande problema. O chefe quer que eu vá a Faro urgentemente para resolver a situação, senão teremos de pagar uma indemnização de milhares de euros. Devo demorar mais uns 3 ou 4 dias. Ao ouvir isto, os olhos do Tiago brilharam. Ele tentou esconder um sorriso de satisfação, mas o canto dos seus lábios curvou-se involuntariamente. Ele devia estar feliz por eu ir embora outra vez, dando-lhe a oportunidade de se encontrar com a sua amante nesta casa, comendo e bebendo a grande com a comida que eu tinha acabado de comprar. Ele levantou-se, deu-me umas palmadinhas no ombro e disse, fingindo: "Bem, o trabalho é importante. Vai lá, eu trato de tudo em casa. Trabalhas tanto. Coitadinha de ti." Arrastei a mala para baixo. A dona Adelaide estava na cozinha e ficou surpreendida ao ver-me pronta para sair. "Vais a algum lado outra vez, filha?" "Mal chegaste." Repeti a história do chefe e acrescentei a frase mais importante, a que iria ativar a sua ganância insaciável. "Mãe, desculpe. Comprei tanta coisa boa para fazermos uma mariscada hoje à noite, mas agora tenho de ir. A mãe e o Tiago comam todo o marisco e a melancia que deixei no frigorífico. São produtos frescos e caros, custaram uma fortuna. Não deixem estragar, seria um desperdício." Ao ouvir caros e fortuna, a dona Adelaide acenou com a cabeça repetidamente, os olhos a piscar. "Sim, sim, vai descansada a tratar do teu trabalho. Comida tão boa, eu e o Tiago tratamos dela. Não te preocupes, que não se estraga nada." Ela olhou para mim com um olhar falsamente amável, raro de se ver. Provavelmente já pensava no banquete gratuito que se avizinhava. Olhei para ela uma última vez, para aquela mulher gananciosa e cruel que estava à beira da morte sem o saber. Um sentimento agridoce e estranhamente satisfatório invadiu-me. Saí pela porta. O Tiago acompanhou-me até o táxi. Acenou-me um adeus com um ar aliviado, como se tivesse livrado de um fardo. O carro arrancou e, pelo retrovisor, vi-o fechar apressadamente o portão e correr para dentro de casa, certamente para ligar à sua amante, a Catarina, para vir festejar. Recostei-me no banco do carro e fechei os olhos. Uma lágrima solitária escorreu-me pela face. Estava feito. A armadilha estava montada, o isco estava no lugar. Agora, era só esperar que os animais gananciosos caíssem nela. Sussurrei para mim mesma: "Comam, comam e deliciem-se. É o último banquete que vos ofereço. Um banquete pago com a vida dos meus pais e com o meu amor cego." O carro acelerava na luz do entardecer, deixando para trás a casa que mergulhava na escuridão, onde a morte esperava pacientemente o momento de ceifar. Sentei-me no café em frente ao antigo prédio de apartamentos, com um copo de água onde o gelo já derretera, mas os meus olhos continuavam fixos no ecrã do telemóvel. Através de uma minúscula câmara escondida no topo de um armário da cozinha, observava cada movimento na casa de onde acabara de sair. Já era noite e o silêncio envolvia a pequena cozinha. A luz amarelada projetava-se sobre a figura magra mas ágil da minha sogra. A dona Adelaide andava de um lado para o outro, abanando-se com um leque de palha por causa do calor, enquanto resmungava cálculos que, se não me enganava, eram sobre dinheiro, sobre como poupar cada cêntimo naquela casa. Como eu previra, ela aproximou-se do frigorífico, onde estavam guardadas as iguarias caras que eu deixara. Abriu a porta e o ar frio que saiu fez com que respirasse fundo, satisfeita. Tirou o prato com a melancia vermelha e sumarenta, olhou para ele, estalando a língua. "Nossa, onde é que esta rapariga compra a melancia? Tão vermelha, deve ser um doce, mas assim gasta muita eletricidade."
Tenho de desligar. Esta noite está fresca. A comida não se deve estragar. Dito isto, baixou-se e, com a sua mão áspera, puxou a ficha da tomada com um gesto seco e decidido. O motor do frigorífico, que zumbia suavemente, silenciou-se de repente, deixando um silêncio assustador, como o último batimento cardíaco de um animal a morrer. A dona Adelaide fechou a porta do frigorífico, com uma expressão de quem acabara de alcançar uma grande vitória. Mal sabia ela que aquele ato de poupar alguns cêntimos na conta da luz era o botão que iniciava uma reação biológica fatal. Naquele espaço fechado, a temperatura começou a subir gradualmente. O frio dissipou-se, dando lugar à umidade e a um ar abafado. As bactérias Listeria, provenientes da carne crua que pingava e do peixe por limpar, começaram a despertar, a multiplicar-se a uma velocidade vertiginosa. Rastejaram, infiltrando-se na polpa vermelha e doce das fatias de melancia, transformando a sobremesa refrescante em balas envenenadas revestidas de açúcar. Na manhã seguinte, através do ecrã do telemóvel, vi a dona Adelaide levantar-se muito cedo. Voltou a ligar a ficha do frigorífico, resmungando elogios à sua própria inteligência por saber poupar para os filhos. Tirou todo o marisco e a melancia e arranjou-os na mesa de forma sumptuosa. O Tiago desceu as escadas, ainda a esfregar os olhos, mas o seu nariz já cheirava o aroma. Olhou para a mesa farta de camarões e peixe, e para o prato de melancia fresca para a sobremesa, sorrindo de orelha a orelha. Mãe, que cuidado! A minha mulher não está e temos um banquete melhor que o de um casamento? A dona Adelaide riu-se, servindo ao filho o maior pedaço de salmão. Come, meu filho. A Sofia comprou com o dinheiro dela. Por que não havemos de aproveitar? Ela disse que era comida cara e que se estragava se ficasse muito tempo. Vamos é comer e beber a nossa saúde. Vi o Tiago levar um pedaço de peixe à boca e depois pegar numa fatia de melancia, dando uma grande dentada. O sumo escorria-lhe pelo queixo. Ele comia com gosto, com ganância, como se quisesse engolir o mundo inteiro. A dona Adelaide, ao seu lado, não ficava atrás. Comia e elogiava a nora tola que comprava coisas boas para os outros desfrutarem. Ao ver aquela cena, senti uma dor indescritível no peito. Lembrei-me das refeições simples de antigamente, quando os meus pais abdicavam da sua porção de carne para os filhos, do seu sacrifício silencioso. E ali, naquela casa, a ganância e o egoísmo tinham corroído a humanidade, transformando-os em seres cruéis até mesmo à mesa. O segundo dia passou numa espera tensa. Pela câmara, vi que o Tiago voltou do trabalho à hora do costume e manteve o seu hábito de se deitar no sofá a mexer no telemóvel enquanto esperava pelo jantar. No entanto, o seu rosto já não tinha o ar satisfeito do dia anterior. Ele franzia a testa, passando a mão na barriga de vez em quando, com uma expressão de desconforto. Era o primeiro sinal, subtil mas seguro, de que as bactérias tinham começado o seu ataque silencioso dentro do seu corpo. Naquela noite, a dona Adelaide serviu novamente os restos do dia anterior, fiel ao seu lema de comer tudo, não desperdiçar nada. A melancia já começava a verter água, a sua cor estava mais escura, mas ela, por pena de deitar fora, cortou as partes estragadas e voltou a servi-la. O Tiago olhou para a mesa com ar de fastio. Pegou nos talheres, comeu algumas garfadas e pousou-os, dizendo com a voz rouca: Mãe, sinto-me com o estômago às voltas. Tenho uma dor surda desde a tarde. Será que a comida não estava boa? A dona Adelaide, que levava uma grande colherada de arroz à boca, parou e olhou-o de lado. Está sempre a exagerar. A comida que a Sofia comprou era de primeira qualidade, esteve sempre no frigorífico. Como é que se ia estragar? Deves ter apanhado o frio do ar-condicionado e agora tens uma corrente de ar. A dona Adelaide era uma mulher teimosa, que confiava mais nas suas crendices populares do que na ciência. Levantou-se e foi buscar ao armário dos medicamentos um frasco de álcool quase vazio e um pedaço de gengibre murcho.
Mandou o Tiago deitar-se de barriga para baixo no sofá e, enquanto lhe esfregava as costas vigorosamente com álcool, resmungava: "Deixa a mãe fazer-te uma massagem para tirar o frio. Depois bebes um chá de gengibre quente e ficas bom num instante." Homem que é homem não pode ser tão fraco de barriga, a queixar-se por tudo e por nada. O Tiago ficou quieto, gemendo. Ele confiava na sua mãe cegamente, tal como acreditara que matar os meus pais tinha sido um plano perfeito. Olhei para a cena através do ecrã, com um sentimento amargo no coração. A minha sogra, a mulher que se orgulhava de saber criar os filhos, estava agora a usar a sua própria ignorância para empurrar o filho para uma morte mais rápida. Ela não sabia que a dor de barriga não era por causa do frio, mas sim por toxinas que já lhe tinham entrado na corrente sanguínea e que esfregar álcool ou beber chá quente só iria acelerar a propagação da infecção. Vi o Tiago beber o chá de gengibre, o rosto a ficar vermelho com o calor, o suor a escorrer-lhe abundantemente. Ele adormeceu logo ali no sofá, num sono agitado e cheio de pesadelos. Naquela noite, vi a dona Adelaide desligar novamente a ficha do frigorífico antes de se deitar, mesmo com restos de comida lá dentro. Apagou as luzes e a casa mergulhou na escuridão. Sentei-me na cama, abraçada aos joelhos, a olhar pela janela do hotel para as luzes da cidade a cintilar como estrelas distantes. Perguntei-me se, nos seus sonhos, o Tiago veria os meus pais, se sentiria remorsos pelo que fez. Provavelmente não. A ganância tinha-lhe cegado os olhos, fazendo-o perder a noção do bem e do mal. Na manhã do terceiro dia, o estado do Tiago piorou visivelmente. Pela câmara, vi que ele já não conseguiu levantar-se para ir trabalhar. Estava encolhido na cama, a tremer incontrolavelmente, apesar do calor abafado. O seu rosto estava pálido, sem uma gota de sangue, os lábios secos e gretados. Começou a vomitar violentamente, como se quisesse pôr tudo para fora. Os sons dos seus vômitos, ouvidos através do altifalante da câmara, eram patéticos e dignos de pena. Mas, naquele momento, o meu coração estava insensível, sentindo apenas a frieza de um juiz à espera de proferir a sentença. O Tiago tentou levantar-se e, com uma voz fraca e ofegante, chamou pela mãe. "Mãe, estou tão cansado. Chama um táxi para me levar ao hospital. Não me sinto nada bem. A cabeça dói-me como se me estivessem a martelar." A dona Adelaide entrou no quarto com uma tigela de canja quente. Ao ver o filho naquele estado, ficou momentaneamente preocupada, mas a sua avareza profundamente enraizada falou mais alto que o amor maternal. Pousou a tigela na mesa, tocou na testa do Tiago e estalou a língua. "Esta febre alta é de um resfriado forte. Para que ir ao hospital gastar dinheiro? Lá inventam 1000 doenças, fazem exames e mais exames, e gastas uma fortuna. Fica em casa que a mãe cuida de ti, tomas uns remédios e ficas bom." Dito isto, correu à farmácia da esquina. Imaginei que não compraria medicamentos prescritos por um médico, mas sim baseados na sua experiência. Pouco depois, voltou com um antidiarreico forte e uns pacotes de antipirético comum. Ajudou o Tiago a sentar-se e forçou-o a tomar os comprimidos. "Toma isto para parar a diarreia. Assim que parares de ir à casa de banho, recuperas as forças." Comprei o melhor que havia. As minhas amigas do mercado dizem que isto é remédio santo. Mal sabia ela que, num estado de septicemia como o do Tiago, tomar um antidiarreico era um erro fatal. As toxinas e as bactérias, em vez de serem eliminadas pelo sistema digestivo, ficavam retidas no corpo, acumulando-se e atacando os órgãos internos. Depois de tomar os medicamentos, o Tiago deitou-se na cama, a respiração pesada e ofegante. A dona Adelaide sentou-se ao seu lado, abanando-o com um leque e resmungando. "Homem que é homem, não pode ser tão fraco. Uma dorzita de barriga e já quer ir para o hospital. Antigamente, o teu pai, quando estava às portas da morte, nem ao curandeiro ia. Ficava em casa a beber chás de ervas e acabava por se curar.
Estás mal habituado. Descansa um pouco, que logo ficas melhor para ires trabalhar e ganhar dinheiro. As suas palavras eram como facas a cortar a frágil vida que restava ao Tiago. Ele fechou os olhos, talvez por cansaço ou por impotência perante a teimosia da mãe. Olhei para o relógio. Sabia que o momento decisivo se aproximava. A bactéria Listeria, ao entrar na corrente sanguínea, causa complicações rápidas e perigosas. A presunção e a ignorância da dona Adelaide tinham-lhe roubado, sem querer, a última oportunidade de sobrevivência do seu filho. Fechei o computador e comecei a fazer as malas. Estava na hora de a esposa dedicada a voltar para casa, para assistir ao final da peça e desempenhar o seu último papel nesta tragédia familiar. Entrei em casa quando a tarde já ia longa. O ar estava impregnado de um cheiro a álcool, a vômito e a doença que pairava em todos os cantos. Mal passei pela porta, forcei uma voz alarmada e surpreendida. Mãe? Tiago? Cheguei. Por que está a casa tão escura? Não houve resposta. Apenas um gemido fraco vindo do quarto do rés do chão, o quarto onde a dona Adelaide costumava dormir, agora transformado no leito de doença improvisado do seu filho. Larguei a mala a meio da sala e corri para o quarto. A cena que vi, apesar de mentalmente preparada, fez-me estremecer. O Tiago estava deitado na cama, os olhos fechados, a pele acinzentada como cinza, a respiração ofegante como um fole velho. A dona Adelaide estava sentada ao seu lado, de cabeça caída, ainda com o leque na mão, tendo adormecido de cansaço. Ao ouvir o barulho, ela acordou sobressaltada. Ao ver-me, agarrou-se a mim como a uma tábua de salvação, choramingando. Oh, Sofia, ainda bem que chegaste. O Tiago apanhou uma corrente de ar ou algo assim. Desde ontem que não para de vomitar. Já lhe dei remédios, mas não melhora. Corri para a cama e toquei na testa do Tiago. Queimava como carvão. Virei-me para a dona Adelaide com um tom de reprovação, mas mantendo a cortesia. Meu Deus, mãe, ele está a arder em febre e a mãe diz que é uma corrente de ar? Por que não o levou logo ao hospital? Que remédios é que lhe deu? A dona Adelaide, gaguejando, mostrou-me a caixa do antidiarreico. Bem, ele estava com diarreia, então comprei isto para parar. Peguei na caixa, fingindo examiná-la, e suspirei longamente, agradecendo em silêncio a ignorância dela. Para dissipar qualquer suspeita futura sobre a origem da doença, executei o próximo passo do meu plano. Tirei da minha mala umas garrafas de sumo de melancia fresco que comprara numa loja gourmet a caminho de casa. Era uma melancia completamente diferente daquela que estava no frigorífico. Servi um copo para a dona Adelaide e bebi o meu de um só gole, à sua frente. Enquanto bebia, disse com a maior naturalidade: vim com uma sede terrível. Beba um pouco de sumo de melancia, mãe, para se refrescar. Este comprei agora, é muito doce. A propósito, o marisco e a melancia que comprei no outro dia já comeram tudo. Estava bom. A dona Adelaide pegou no copo, bebeu-o de um trago e acenou com a cabeça. Comemos tudo. Estava delicioso, filha. O marisco era fresquíssimo e a melancia muito doce. O Tiago deve ter o estômago fraco, por isso é que ficou assim. Eu comi e não me aconteceu nada. Estou ótima. As palavras dela eram o meu melhor álibi. Ela confirmou que a comida era boa, que também comeu e que estava bem. Como poderiam culpar-me por envenenamento? Além disso, o meu ato de beber sumo de melancia assim que cheguei reforçava a ideia de que a comida que eu trouxera era segura. Olhei para o Tiago, que jazia inconsciente, e abanei-o suavemente. Tiago, amor, sou eu, a Sofia. Voltei. Aguenta firme, vou chamar uma ambulância para te levar ao hospital. O Tiago abriu ligeiramente os olhos, o olhar turvo e sem vida. Tentou mover os lábios para dizer algo, mas não conseguiu. Peguei na sua mão gelada, fingindo preocupação, mas na minha mente ecoava uma risada fria. Meu querido, a tua esposa voltou.
Voltou para te acompanhar na tua última viagem. Não te preocupes. Vou cuidar de ti tão bem como tu cuidaste de mim depois do acidente dos meus pais. Sentei-me na beira da cama, ainda a segurar a mão gelada do Tiago, mas a minha mente corria com cálculos frios. Para que esta peça fosse perfeita, para que ninguém, nem mesmo os mais desconfiados, pudessem questionar a minha inocência, eu sabia que não podia ficar de fora como uma espectadora saudável. Tinha de ser uma vítima sortuda que sobreviveu à tragédia familiar. Dito e feito. Soltei a mão do Tiago, levei as minhas à barriga e contorci o rosto numa expressão de dor. Gemi baixinho, o suficiente para que a dona Adelaide, que cochilava na cadeira, ouvisse. Ai, mãe. De repente sinto uma cólica terrível. Acho que foi de vir de viagem e beber o sumo de melancia gelado. A dona Adelaide acordou sobressaltada, olhando para mim com uma mistura de preocupação e um estranho alívio. Talvez, no fundo, o facto de eu também estar com dores de barriga a convencesse de que se tratava apenas de uma intoxicação alimentar comum ou de uma corrente de ar, como ela insistia, e não do facto de ter desligado o frigorífico por avareza. Ela estalou a língua, com um tom preocupado, mas sem esconder uma certa comparação. Vês? Eu bem disse. Este tempo anda muito estranho, toda a gente adoece facilmente. Vai à casa de banho, talvez se vomitares te sintas melhor, como aconteceu com o Tiago. No armário dos medicamentos ainda há uns comprimidos para a diarreia, podes tomar. Corri para a casa de banho, fechando a porta com força. O espaço apertado e o cheiro a lixívia fizeram-me sentir náuseas a sério. Forcei o vômito, produzindo sons altos para que a dona Adelaide ouvisse. Lágrimas e ranho escorriam-me pelo rosto, um reflexo natural. Olhei para o espelho e vi que os meus olhos continuavam sóbrios e assustadoramente frios. Puxei o autoclismo, o som da água a levar tudo, assim como levava a última centelha de compaixão que eu sentia por aquela família. Molhei o rosto com água fria, deixando-o molhado para parecer mais abatida. Tirei a caixa de maquilhagem que tinha escondido no bolso e apliquei um pó pálido nos lábios e nas maçãs do rosto. Quando saí da casa de banho, parecia uma pessoa que acabara de passar por uma doença grave. Andei a cambalear, apoiando-me nas paredes, a respiração ofegante. Ao ver-me assim, a dona Adelaide levantou-se apressadamente para me ajudar a sentar, a sua voz agora mais alarmada. Também vomitaste tudo? Coitada. O que se passa com esta casa hoje, que o casal adoece ao mesmo tempo? Senta-te e descansa. Vou buscar-te um copo de água morna. Aceitei o copo, fazendo a minha mão tremer de propósito para entornar um pouco de água. Estou tão cansada, mãe. Sinto-me como se me tivessem tirado tudo de dentro. Acho que tenho o mesmo que o Tiago. Sorte a sua que está bem. Se ficássemos todos de cama, não sei como seria. As minhas palavras foram como um sedativo para a presunção da dona Adelaide. Ela empertigou-se, com um ar de orgulho evidente. Eu bem disse. Eu comi e não me aconteceu nada. Vocês, os jovens, são fracos. Estão habituados a comer do bom e do melhor e têm o estômago sensível. Antigamente, eu comia pão com broa, comida azeda que voltava a cozinhar, e nunca morri. Descansem aí os dois. Vou fazer uma canja de arroz, que é o que vos faz bem. A dona Adelaide foi para a cozinha. O som dos seus chinelos arrastando-se ecoou na casa silenciosa. Olhei para as suas costas, para aquela figura curvada pelo trabalho, mas que continha uma ignorância e uma teimosia cruéis. Voltei a olhar para o Tiago. Ele continuava imóvel, a respiração cada vez mais fraca. Eu sabia que a listeria estava a destruir o seu corpo a cada segundo. O meu fingimento de doença não era apenas para criar um álibi, mas também para adormecer a vigilância da dona Adelaide, para a fazer acreditar que a situação era comum e não demasiado grave, adiando assim a chamada para a emergência por mais algum tempo. Esse pouco tempo era suficiente para decidir a fronteira entre a vida e a morte.
Deitei-me ao lado do meu marido, cobrindo-nos aos dois com um cobertor, desempenhando o papel da esposa que partilhava a sua desgraça. Mas, no meu coração, contava cada uma das suas respirações. A noite caiu, envolvendo a casa numa escuridão densa e sufocante. A dona Adelaide, com o seu hábito de poupança, acendeu apenas uma pequena luz de presença no canto do quarto e recusou-se a ligar o ar-condicionado, apesar do calor abafado. Dizia que uma ventoinha era suficiente, que o ar-condicionado só piorava a doença. O ar no quarto estava pesado, o cheiro a suor misturado com o cheiro forte a álcool tornava a respiração difícil. Fiquei quieta, a fingir que dormia, mas todos os meus sentidos estavam alerta, à escuta de qualquer movimento do homem ao meu lado. O Tiago começou a ter comportamentos estranhos. Primeiro foram apenas gemidos baixos, depois ligeiras convulsões que faziam a cama tremer. Por volta da meia-noite, a situação descontrolou-se. O Tiago arqueou o corpo de repente, os olhos revirados, a parte branca visível sob a luz fraca, uma visão aterradora. Espuma branca saía-lhe da boca, e os seus membros contraíam-se, como se alguém os estivesse a dobrar. Ele emitia sons sufocados da garganta, como se estivesse a ser estrangulado, incapaz de respirar. Eu sabia que era o sinal de que a bactéria tinha atacado o cérebro, causando convulsões e insuficiência respiratória aguda. O momento fatídico tinha chegado. Não podia hesitar mais, se não quisesse que esta encenação se tornasse num homicídio demasiado óbvio. Saltei da cama e gritei, um grito que rasgou o silêncio da noite. Mãe! Mãe! O que se passa com o Tiago? Mãe! Ajude-o! A dona Adelaide, que dormitava na poltrona, acordou sobressaltada. Correu para a cama, e ao ver o filho a convulsionar e a espumar pela boca, o seu rosto ficou pálido como cera. As pernas tremiam tanto que mal se conseguia manter de pé. Gaguejou, a voz embargada de medo. Tiago! Tiago! O que se passa contigo? Meu Deus, meu filho, não me assustes. Como é que isto aconteceu? Num gesto de desespero, ela tentou meter a mão na boca do Tiago para evitar que ele mordesse a língua, um costume popular. Mas eu impedia, afastando-lhe a mão. Não, mãe. Temos de chamar uma ambulância. Já. Ele não consegue respirar. Agarrei no telemóvel, fingindo que as mãos me tremiam, e disquei o 112. Mas a minha voz manteve a clareza necessária para dar a morada. Estou... É do 112? Por favor, enviem uma ambulância para a morada. O meu marido está a ter convulsões, a espumar pela boca. Não consegue respirar. Depressa, por favor. Desliguei e virei-me para a dona Adelaide, que chorava histericamente, dando estaladas na cara do filho para o acordar. Eu também comecei a chorar, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. Tiago, meu amor, não me deixes. Aguenta firme, a ambulância está a chegar. Mãe, por que é que ele ficou tão mal? À tarde, a mãe disse que era só um resfriado. A minha pergunta foi como uma faca no coração da dona Adelaide. Ela olhou para mim, atordoada, aterrorizada, resmungando como se estivesse a enlouquecer. Eu não sei. Pensei que era uma corrente de ar. Nunca pensei. Meu Deus, se acontece alguma coisa ao meu filho, como é que eu vou viver? A sirene da ambulância soou ao longe, cada vez mais perto, rasgando o silêncio do bairro. As luzes azuis e vermelhas projetavam-se pela janela, dançando nas paredes como fantasmas, à espera de uma alma. Os paramédicos entraram, prestaram os primeiros socorros, colocaram um tubo de oxigênio e levaram o Tiago na maca. Eu e a dona Adelaide corremos atrás deles, para a ambulância. Sentada na ambulância, com o som estridente da sirene nos ouvidos, olhei para o Tiago, imóvel, com todo o tipo de tubos ligados ao corpo. O seu rosto estava roxo, o peito subia e descia fracamente ao ritmo do balão de oxigênio que a enfermeira pressionava. Senti uma mistura de emoções,
uma ponta de pena pelo homem que um dia amei, que um dia foi o meu mundo. Mas, imediatamente, a imagem dos meus pais numa poça de sangue, o carro esmagado no fundo da ravina, voltou à minha mente, esmagando qualquer vestígio de compaixão. Cerrei os punhos, as unhas a cravarem-se na pele, a lembrar-me de que este era o preço que ele tinha de pagar. Ele escolhera este caminho há 3 anos, quando cortou aquele cabo de travão. O hospital à noite era branco e frio. O cheiro a desinfetante entrava pelo nariz, dando a sensação de se estar na fronteira entre a vida e a morte. O Tiago foi levado diretamente para as urgências. A porta de vidro fechou-se, separando-nos dos esforços para salvar a sua vida lá dentro. A dona Adelaide deixou-se cair num banco, cobrindo o rosto com as mãos e chorando convulsivamente. O seu choro ecoava pelo corredor vazio, um som desolador. Sentei-me ao seu lado, também a soluçar, limpando as lágrimas de vez em quando, desempenhando na perfeição o papel da esposa dedicada a sofrer pela vida do marido em perigo. Mas os meus ouvidos estavam atentos, à espera do veredicto final do médico, o veredicto que selaria a culpa deles. Passou mais de 1 hora, pesada como um século. Finalmente, a porta das urgências abriu-se. Um médico de meia idade saiu, a testa a brilhar de suor, a expressão séria. Tirou a máscara. A dona Adelaide correu na sua direção, agarrando-lhe a bata. A sua voz estava embargada. Doutor, o meu filho. Como está o meu filho? Ele vai ficar bem, doutor. O médico olhou para ela, depois para mim e abanou a cabeça ligeiramente. A sua voz era grave e cheia de pesar. Peço que mantenham a calma. O estado do paciente é extremamente crítico. Ele tem uma septicemia grave que levou a uma meningite e falência múltipla de órgãos. Estamos a fazer tudo o que podemos para o manter vivo, mas o prognóstico é muito reservado. Ao ouvir isto, as pernas da dona Adelaide cederam e ela quase caiu, se eu não a tivesse amparado. O médico continuou. O seu olhar perspicaz, fixo em nós. Preciso que me forneçam informações verdadeiras para podermos decidir o tratamento. Nos últimos dias, o paciente comeu alguma coisa fora do comum? Tem algum historial de doenças? Por que é que deixaram a situação agravar-se tanto antes de o trazerem ao hospital? A dona Adelaide gaguejou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ele não comeu nada de estranho, doutor, só a comida do costume. E comeu um pouco de marisco e melancia que a mulher dele trouxe. Ele queixou-se de dores de barriga há 2 dias. Eu pensei que era uma corrente de ar e dei-lhe um remédio para a diarreia. Ao ouvir remédio para a diarreia, o médico franziu o sobrolho, a sua voz tornou-se mais ríspida. Meu Deus, com uma infecção, o corpo precisa de expelir as toxinas e a senhora deu-lhe um antidiarreico. É como se tivesse fechado as bactérias dentro do corpo dele, ajudando-as a destruir os órgãos mais depressa. A senhora matou o seu filho, percebe? A dona Adelaide ficou em choque, os olhos arregalados de horror, a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. O médico perguntou, e esses alimentos, como foram conservados? Estavam em boas condições? Foi então que eu falei, com uma voz fraca, segurando a barriga como se estivesse com dores. Doutor, a comida que eu comprei era muito fresca. Mas a minha sogra tem o hábito de poupar eletricidade. Todas as noites, ela desliga a ficha do frigorífico e só a volta a ligar de manhã. Eu já lhe disse várias vezes para não o fazer, mas ela não me ouve. Será que foi por isso? O médico suspirou, abanando a cabeça com resignação. É isso mesmo. Listeria. Esta bactéria desenvolve-se em temperaturas baixas, mas não suficientemente frias, especialmente num frigorífico que liga e desliga. Marisco cru, carne crua, ao lado de melancia já cortada e com o frigorífico desligado durante a noite. É como criar um viveiro de bactérias e depois misturá-las na comida. Quem come isso, nem um milagre o salva, quanto mais um simples comprimido.
A conclusão do médico foi como uma sentença de morte, não só para o Tiago, mas também para a consciência da dona Adelaide. Ela ficou paralisada, os braços caídos, o rosto envelhecido a contorcer-se de horror. Afinal, o seu hábito de poupança, a sua avareza cega, da qual tanto se orgulhava, fora a foice da morte que ceifou a vida do seu único filho. Olhei para ela, sem sentir qualquer satisfação, apenas um vazio imenso. O mal fora punido pela ignorância. Um final trágico e cruel. O corredor do hospital mergulhou num silêncio mortal após a conclusão do médico. Apenas se ouviam os soluços engasgados da dona Adelaide. Ela ajoelhou-se no chão frio, batendo com os punhos no peito, soltando gritos de dor inarticulados. Meu Deus! Matei o meu filho. Tiago, meu filho, a mãe matou-te. Porque fui tão estúpida? Para que serve poupar uns trocos, meu Deus? O seu choro era de cortar o coração, fazendo com que as pessoas que passavam olhassem com pena. Ela virou-se para mim, o olhar suplicante, mas também cheio de um remorso tardio. Sofia, eu errei. Matei o teu marido. Salva-o, por favor. Sentei-me ao seu lado e ajudei-a a levantar-se, mas a minha mão estava gelada, incapaz de transmitir qualquer calor. Olhei profundamente nos seus olhos vermelhos e inchados, e a minha voz soou estranhamente calma. Mãe, agora de que adianta chorar? Os médicos estão a fazer o possível. Se as coisas chegaram a este ponto, talvez fosse o destino. Acalme-se, senão ainda desmaia. E quem é que vai cuidar do Tiago? Eu dizia palavras de consolo vazias, mas no meu íntimo sussurrava outra sentença. A senhora chora pelo seu filho. E quem chorou pelos meus pais? Quem chorou pelo filho que me obrigou a abortar por medo de gastar dinheiro? A dor que sente agora é comparável à dor que eu suportei durante 3 anos? A dona Adelaide continuava a culpar-se, esbofeteava a sua própria boca, a boca que me chamara de esbanjadora, a boca que incitara o filho a deixar a esposa para casar com uma amante rica. O som das bofetadas ecoava secamente. Esta boca desgraçou a minha vida. Fui gananciosa, fui avarenta, pensei que estava a ajudar o meu filho, mas estava a mandá-lo para a morte. Se ao menos te tivesse ouvido, Sofia, se ao menos não tivesse sido tão agarrada ao dinheiro. Ela resmungava como uma louca. O remorso corroía-lhe a alma, mas era tarde demais. O tempo não podia voltar atrás, e as bactérias no sangue do Tiago não iriam desaparecer por causa daquelas lágrimas de crocodilo. Ajudei-a a sentar-se e dei-lhe uma garrafa de água. Ela bebeu um golo e vomitou no chão. O choque emocional fora demasiado grande e ela desmoronou-se completamente. Olhei para ela. Uma mulher que passara a vida a calcular, a poupar cada cêntimo, a enganar os outros, para no fim perder tudo por causa desses mesmos cálculos. Não era esta a lei do karma em ação? Suspirei, olhando para o teto branco, perguntando em silêncio se os meus pais, lá do céu, estariam a ver esta cena. Esta vingança trar-me-ia paz, ou apenas acrescentaria mais tragédia à minha vida. A porta das urgências abriu-se novamente. Uma enfermeira saiu apressadamente e chamou. Familiares do paciente Tiago Viana? O paciente recuperou a consciência por um momento. Quer ver a família uma última vez. Preparem-se, ele provavelmente não passará desta noite. Ao ouvir isto, a dona Adelaide levantou-se a cambalear e correu para dentro do quarto como uma louca. Seguia, os meus passos lentos, o coração tranquilo como um lago sereno. Estava na hora de enfrentar o inimigo uma última vez. De lhe contar a verdade, para que levasse o terror consigo para o túmulo. Ajeitei a roupa, sequei as lágrimas falsas e preparei-me para o ato final da peça da minha vida. A porta da unidade de cuidados intensivos abriu-se, e uma rajada de ar gelado fez-me estremecer. O ambiente era de um silêncio assustador, quebrado apenas pelo som monótono e regular das máquinas, um som frio como a contagem decrescente da morte.
Vesti o fato de proteção azul, largo e desconfortável, e uma máscara que me cobria quase todo o rosto, deixando apenas visíveis os olhos, encovados de tanto choro fingido. O médico avisou-me que só podia ficar 5 minutos, pois o paciente estava extremamente fraco e todos os sinais vitais estavam em queda livre. Assenti e caminhei pesadamente até a cama no canto da sala, onde o homem com quem partilhara a vida definhava a cada respiração. O Tiago jazia ali, o corpo ligado a um emaranhado de tubos, uma máscara de oxigênio a cobrir-lhe o rosto, inchado e roxo. Os seus olhos estavam fechados, o peito subia e descia fracamente. Parecia patético e solitário. Fiquei em silêncio ao lado da cama, a observá-lo por um longo momento. O meu coração estava tão endurecido que já não sentia qualquer compaixão. Lembrei-me da imagem dele, ajoelhado a pedir-me em casamento 3 anos antes. Lembrei-me do seu sorriso radiante ao prometer que me protegeria para sempre. Todas essas belas imagens estavam agora desfeitas, substituídas pela verdade nua e crua de um assassino a sangue frio que tirara a vida aos meus pais para roubar o meu patrimônio. Inclinei-me e sussurrei-lhe ao ouvido, o único lugar não coberto pelas máquinas. A minha voz era doce, mas carregada de morte. Tiago, meu amor. Sou eu, a Sofia, a tua mulher. Estás a ouvir-me? Os seus olhos moveram-se ligeiramente e abriram-se, uma pequena fresta turva e assustada. Ele olhou para mim, o olhar suplicante. Talvez esperasse um milagre, que eu o salvasse daquele inferno. Mal sabia ele que fora eu quem o empurrara para lá, com um cálculo meticuloso e arrepiante. Passei a mão pela sua testa úmida de suor frio e sussurrei cada palavra, clara e distinta. A melancia estava boa, meu amor, e o salmão que comeste ontem estava fresco. Eu bem disse à mãe para não desligar a ficha do frigorífico, mas ela não me ouviu. A comida ficou toda contaminada. Mas sabes, querido, a verdade é que eu sabia que a mãe ia desligar a ficha. Comprei de propósito muita comida crua e deixei-a junto da melancia já cortada. Era um presente especial para ti. As pupilas do Tiago dilataram-se. O seu olhar passou de súplica para terror absoluto. Ele tentou mover-se, lutar, mas o seu corpo estava paralisado. Apenas os seus dedos se contraíam ligeiramente nos lençóis brancos. Continuei a sussurrar, a minha voz fria como gelo. Planeavas matar-me para ficares com o meu 1.000.000 de euros e trazer a tua amante e o vosso filho bastardo para esta casa, não era? Pensavas que eu não sabia que cortaste os travões do carro dos meus pais há 3 anos? Naquela noite, debaixo da cama, eu ouvi tudo, Tiago. Dívidas de sangue pagam-se com sangue. Podes ir em paz. Lá embaixo, não te esqueças de pedir perdão aos meus pais. E a tua mãe? Não te preocupes com ela. Viverá o resto dos seus dias atormentada pela culpa de te ter matado com as próprias mãos. O Tiago arregalou os olhos para mim. A sua respiração dentro da máscara de oxigênio tornou-se rápida e ofegante. Ele queria gritar, acusar-me, mas não conseguiu emitir qualquer som. Apenas podia jazer ali, impotente, a ouvir a minha confissão. Palavras que eram como 1000 agulhas a perfurar o seu coração fraco. Endireitei-me e olhei para os seus olhos que perdiam o brilho. Sorri levemente por detrás da máscara. Adeus, meu querido e terrível marido. Se houver uma próxima vida, tenta ser uma pessoa decente. Após aquele sussurro fatídico, o monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar estridentemente, um som de alarme contínuo. O Tiago arregalou os olhos, o corpo teve uma convulsão violenta e ficou rígido. Os olhos permaneceram abertos, fixos no teto, cheios de um ódio e de um medo que nunca seriam libertados. A linha no ecrã tornou-se reta, infinita, assinalando o fim de uma vida de cálculo e crime. Os médicos e enfermeiros correram para o quarto.
Empurraram-me para fora para iniciarem os procedimentos de reanimação, embora todos soubessem que qualquer esforço seria em vão. Saí da UCI, despi o fato de proteção, sentindo-me como se me tivesse livrado de uma pele de cobra suja. O corredor do hospital continuava frio e silencioso, apenas com a figura abatida da dona Adelaide, encolhida no banco de espera. Ao ver-me sair, ela levantou os olhos inchados, um olhar cheio de uma esperança tênue. Respirei fundo, forcei as lágrimas mais dolorosas que consegui, aproximei-me dela, ajoelhei-me e comecei a chorar convulsivamente. Mãe, o Tiago. Ele deixou-nos. Ele partiu, mãe. A dona Adelaide ficou paralisada por um instante, como se não compreendesse o significado das minhas palavras. Depois, soltou um grito de cortar o coração e caiu no banco, debatendo-se. Não, não pode ser. Meu filho, por que me deixaste? Ó céus, por que são tão injustos comigo? Ela correu para a porta da UCI, batendo com os punhos, gritando o nome do filho em desespero. Os enfermeiros tiveram de a segurar e dar-lhe um sedativo para que não causasse mais distúrbios. Observei a cena caótica, a mulher que acabara de perder o filho a contorcer-se de dor, e o meu coração estava sereno como um lago depois da tempestade. A morte do Tiago fora rápida e violenta, exatamente como eu planeara. Ele morrera por causa da sua própria ganância, da ignorância da mãe que tanto idolatrava e do ódio da esposa que planeara matar. Ajudei a dona Adelaide, agora sedada, a voltar para o banco, afagando-lhe o peito para ajudar a respirar. Continuei a desempenhar o papel da nora dedicada, partilhando a dor da perda. Mas no fundo da minha mente, pensava nos meus pais. Agora, os inimigos da nossa família pagaram pelos seus crimes. Sem armas, sem a intervenção da lei. A lei do karma agiu da forma mais justa. O médico saiu para anunciar a hora da morte e pedir à família para tratar dos procedimentos. Eu encarreguei-me de tudo, desde assinar os papéis, contratar a agência funerária, até consolar a minha sogra, que parecia ter perdido a alma. Fiz tudo de forma calma e eficiente, a ponto de todos me elogiarem por ser uma esposa forte e responsável. Só eu sabia que aquela calma vinha de um coração que morrera há muito tempo. Morreu na noite em que, debaixo da cama, ouvi o meu marido a planear a minha morte. O carro funerário deixou o hospital, levando o Tiago de volta para a casa que ele tentara roubar. Começou a chover, gotas pesadas que batiam no vidro do carro. A dona Adelaide deitou a cabeça no meu colo, chorando até a exaustão, e adormeceu. Nos seus sonhos, ainda chamava pelo filho. Olhei para a cortina de chuva lá fora, sentindo como se o céu também chorasse por uma vida perdida, ou talvez estivesse a lavar a sujidade deste mundo. O funeral do Tiago decorreu num dia de chuva torrencial. O céu cinzento e pesado parecia prestes a desabar sobre a casa fria de 3 andares. O som lúgubre da música fúnebre misturava-se com o cair da chuva, criando uma melodia sombria. Os vizinhos vieram em grande número, todos lamentando a morte prematura do jovem e a dor da mãe idosa que via o filho partir primeiro. Eu, vestida de luto, com um lenço branco na cabeça, estava em silêncio ao lado do caixão a receber as condolências. O meu rosto estava encovado, os olhos com olheiras de noite sem dormir, mas ninguém conseguia ver a satisfação escondida no fundo do meu olhar. Quando o caixão estava prestes a ser baixado à terra, uma atmosfera de luto profundo envolveu todos. A dona Adelaide chorava descontroladamente, amparada por 2 pessoas. De repente, um táxi parou à entrada do cemitério. Uma mulher desceu. Usava um vestido preto de grávida, justo, que realçava a sua barriga proeminente. Trazia um ramo de crisântemos brancos e, com um lenço de luto na cabeça, caminhava e chorava de forma audível. Tiago, meu amor, por que nos deixaste tão cedo? Meu filho, o teu pai partiu. Todos os olhares se viraram para a mulher desconhecida. Os sussurros começaram. Reconhecia imediatamente.
Era a Catarina, a amante do meu marido, aquela que se sentara na minha cama a planear a minha morte. A Catarina correu para a beira da sepultura, tentando atirar-se para cima do caixão, mas foi impedida por alguns homens. Ela debatia-se, o rosto coberto de lágrimas e ranho. Virou-se para a dona Adelaide e ajoelhou-se. Mãe, sou eu, a Catarina. Carrego no meu ventre o filho do Tiago, o seu neto, o herdeiro da família. Mãe, agora que ele partiu, não nos abandone. A dona Adelaide, que estava como que entorpecida, ao ouvir as palavras neto herdeiro, pareceu despertar. Levantou-se de um salto e abraçou a Catarina, apalpando-lhe a barriga como se fosse um tesouro. Meu Deus, é verdade? O meu neto, o herdeiro da família Viana. Tiago, meu filho, onde quer que estejas, protege o teu filho. A cena da sogra e da nora postiça a abraçarem-se e a chorarem em pleno funeral deixou todos estupefactos. Olharam para mim com pena, para a esposa oficial que ficara ali, sozinha. Mantive uma expressão calma e observei aquela farsa. A dona Adelaide, depois de confirmar a existência do neto, virou-se para mim com um olhar cortante, mudando de atitude num instante. Apontou-me o dedo, a sua voz azeda ecoando pelo cemitério. Olha para isto. Esta mulher sem qualquer estatuto conseguiu dar um herdeiro ao meu Tiago, e tu, a esposa, em 3 anos não foste capaz de lhe dar um único filho. Agora que ele morreu, ficas aí a olhar. És uma inútil, uma fonte de azar que acabou com a sorte desta família. As suas palavras eram como facas, mas não senti dor, apenas um ridículo imenso. Afinal, a relação de sogra e nora não valia nada perante a aparição de um neto que nem sequer se sabia se era verdadeiro. Ela estava disposta a humilhar a nora oficial para proteger a amante do filho, tudo por ganância e por uma mentalidade antiquada. Endireitei-me e olhei-a nos olhos, assim como a Catarina. A minha voz soou clara e firme para que todos ouvissem. Mãe, hoje é o funeral do Tiago. Tenha um pouco de respeito por ele. Quanto à questão dos filhos, quem é neto verdadeiro e quem não é, o tempo o dirá. A lei existe para alguma coisa, ninguém pode reclamar o que não é seu. A Catarina, ao ouvir a minha resposta firme, vacilou e escondeu-se atrás da dona Adelaide. Esta, por sua vez, sentindo-se apoiada, avançou. Abraçou a Catarina e declarou: Não quero saber de leis. É sangue do meu sangue, eu reconheço. A partir de agora, a Catarina vai viver comigo. Vou cuidar dela e do meu neto. E tu, porta-te bem. Não te atrevas a tocar-lhes. Sorri levemente e assenti. Sim, mãe. Cuide bem dela. Também estou ansiosa por conhecer o seu neto. Uma rajada de vento frio passou, arrastando as folhas secas. Anunciava o início de uma feroz batalha pela herança, mesmo antes de a terra sobre o túmulo assentar. 3 dias após o funeral, o cheiro a incenso ainda pairava na casa, mas uma reunião de família foi convocada de urgência na sala de estar. A dona Adelaide sentou-se na cadeira principal, como uma rainha, com a Catarina ao seu lado, a afagar a barriga com um ar vitorioso. Sentei-me em frente. Servi uma chávena de chá quente e bebi um gole, sentindo o sabor amargo que depois se tornava doce, tal como a minha vida naquele momento. A dona Adelaide bateu com a mão na mesa e começou, com um tom autoritário. Chamei-te aqui para falarmos da herança do Tiago. A Catarina está grávida de um rapaz, o único herdeiro da família. Por direito, tudo o que o Tiago deixou deve pertencer ao seu filho. A Catarina tirou rapidamente da mala uma ecografia 4D e um teste de ADN de paternidade pré-natal, feito, claro, com uma amostra de cabelo ou algo do gênero que ela conseguira do Tiago, e empurrou os papéis na minha direção. Vê isto, Sofia. A prova está aqui. Não podes negar. Não sou gananciosa, mas tenho de lutar pelos direitos do meu filho. O Tiago morreu. Estamos sozinhas. Vais ter a coragem de disputar a herança com uma criança que ainda nem nasceu? A dona Adelaide apoiou-a. É verdade.
Tu és a esposa, mas sem filhos, és como uma estranha. Pega em algum dinheiro e vai-te embora. Deixa esta casa para a Catarina e para o meu neto. Assim, posso cuidar deles. Peguei na ecografia, olhei para ela e sorri. A gravidez era real, mas se o filho era do Tiago, isso era outra história. No entanto, não a desmascarei logo. Pousei os papéis na mesa e olhei para as duas mulheres gananciosas, dizendo calmamente: a mãe e a Catarina têm razão. O neto da família deve herdar o que é seu por direito. Não sou mesquinha. Estou disposta a dividir a herança conforme a lei. Parei por um momento, observando os seus rostos satisfeitos, e continuei. Mas, antes de dividirmos o patrimônio, temos de saldar as dívidas do Tiago. Os rostos da dona Adelaide e da Catarina mudaram de cor. O sorriso desapareceu. A dona Adelaide gaguejou. Dívidas? Que dívidas? O Tiago era diretor, tinha dinheiro de sobra. Que dívidas podia ele ter? Levantei-me, fui ao cofre, cuja combinação eu mudara após a morte do Tiago, e tirei uma pasta grossa de documentos. Atirei-a para cima da mesa. Eram contratos de empréstimos com juros altíssimos, penhoras de bens e até avisos de cobrança de agiotas, que o Tiago tinha escondido para investir em criptomoedas e sustentar a sua amante. Virei as páginas uma a uma, mostrando-lhes a minha voz firme. Veja, mãe, o Tiago pediu empréstimos para investir em Bitcoin e perdeu tudo. A dívida total, com juros, é de quase 5 milhões de euros. De acordo com a lei das sucessões, quem herda os bens também herda as dívidas, até ao limite do valor da herança. Se a Catarina quer que o filho herde, então tem de assinar aqui e partilhar comigo o fardo desta dívida de 5 milhões. A Catarina pegou no contrato de empréstimo, as mãos a tremer, o rosto pálido. Ela, que se aproximara do Tiago por pensar que ele era rico, ficou aterrorizada ao descobrir que ele era um grande devedor. 5 milhões de euros era uma quantia astronômica. Mesmo vendendo a casa, talvez não chegasse para pagar. Quanto mais para dividir. Ela olhou para a dona Adelaide em busca de ajuda, mas esta estava de boca aberta, paralisada. Não conseguia acreditar que o seu filho de ouro era um esbanjador. Dei mais um golpe. Então, Catarina, amavas mesmo o Tiago? Amas o teu filho? Se sim, assina aqui. Vendemos a casa, pagamos as dívidas para que ele descanse em paz. Se não, os agiotas vêm cá e ameaçam cortar-nos as pernas. Seria uma pena para o bebê. A Catarina recuou, assustada. Não, eu não sei de nada. Éramos só amigos. E este filho, se calhar nem é do Tiago. Tenho de ir. Ela pegou na mala e tentou fugir. A dona Adelaide, em pânico, agarrou-lhe o braço. Espera, o que estás a dizer? Acabaste de dizer que era o meu neto. A Catarina soltou-se bruscamente, o seu verdadeiro caráter a vir ao de cima. Larga-me, o filho é meu, eu crio-o. Não tem nada a ver contigo. A tua família é uma cambada de mentirosos, pobres e cheios de dívidas, a fingir que são ricos. Não sou parva para me meter nisto. Dito isto, correu para a porta, sem olhar para trás. Olhei para ela a fugir e sorri. A dona Adelaide caiu no sofá, a mão no peito, a respirar com dificuldade. O choque fora demasiado grande. Tinha acabado de perder o filho, descobrira que ele estava cheio de dívidas e o neto desaparecera. O seu mundo de fantasia, de riqueza e prestígio, desmoronara-se diante dos seus olhos. A Catarina levantou-se apressadamente, o rosto pálido, e tentou sair para escapar da dívida colossal que eu acabara de inventar. Mas eu não ia deixá-la fugir tão facilmente. A melhor parte do espetáculo ainda estava para começar. Avancei e bloqueei-lhe o caminho. O meu olhar não era mais o de uma mulher submissa, mas sim frio como uma lâmina. Onde vais com tanta pressa, Catarina? Compreendo que tenhas medo da dívida. Mas, e o neto herdeiro da minha sogra? Vais levar o sangue da família Viana para onde? A dona Adelaide, ao ver-me a intervir, agarrou-se a essa esperança.
Correu e agarrou o braço da Catarina, a sua voz trêmula e suplicante. É verdade, podes ir, mas deixa o meu neto, ou fica aqui até ele nascer. Eu crio-vos aos dois. A Sofia que trate das dívidas. O meu neto é um tesouro, não pode andar por aí perdido. A Catarina debatia-se, tentando libertar-se. Largue-me, já disse que não tenho nada a ver com isto. A sua família está na miséria, cheia de dívidas. Não sou estúpida para me meter nisso. Observei a cena, de braços cruzados, e depois tirei um pequeno envelope do bolso. Mostrei-lhe, sorrindo. Não precisas de representar mais, Catarina. Tenho um presente para ti. Vê isto e depois decide se ficas ou se vais. A Catarina parou, olhando desconfiada para o envelope. Abri-o lentamente, tirei um conjunto de fotografias e um relatório médico e atirei-os para a mesa de vidro. As fotos mostravam a Catarina a entrar num hotel com outro homem. E, mais importante, o relatório era de uma consulta de ginecologia recente, de uma clínica de renome. Apontei para o resultado, a minha voz clara e cortante. Lê com atenção. É o teu relatório de há 2 semanas, obtido por um detetive que contratei. Diz claramente, endométrio fino, sem saco gestacional. Então, essa barriga que tens, o que é? Uma almofada? Silicone? Ou um tumor maligno de mentiras? A dona Adelaide, ao ouvir isto, ficou paralisada. A sua mão soltou o braço da Catarina. Olhava para o papel como se visse um fantasma. O quê? Não está grávida? E o meu neto? A Catarina ficou pálida, o suor a escorrer-lhe pelo rosto. Recuou, cobrindo instintivamente a barriga falsa. A verdade fora exposta. Aproximei-me dela e puxei com força o vestido largo que usava. Uma pequena almofada, amarrada à sua cintura, caiu no chão com um baque surdo. O silêncio tomou conta da sala. A dona Adelaide olhou para a almofada no chão e depois para o rosto descarado da Catarina. O seu mundo desabou. A sua última esperança, o seu neto herdeiro, era uma fraude. A Catarina, vendo-se desmascarada, mudou de atitude, tornando-se agressiva. Sim, não estou grávida, e então? A culpa é do teu filho, que era um idiota. Vê uma mulher bonita e fica logo cego. Acreditava em tudo o que eu dizia. O dinheiro que me deu, deu-o por vontade própria. Não lhe apontei uma faca ao pescoço. Ao ouvir estas palavras, a dona Adelaide enlouqueceu. Atirou-se a ela, tentando agarrar-lhe os cabelos. Sua desgraçada! Enganaste-me, enganaste o meu filho. Devolve o dinheiro. Devolve o meu neto. Mas a sua força de idosa não era rival para a juventude da Catarina, que a empurrou facilmente para o sofá. Observei a cena, sem qualquer compaixão. Peguei no telemóvel, disquei o número da polícia e mostrei-lhe. A minha voz era fria. Catarina, tens 2 opções. Ou devolves os 500.000 euros que o Tiago te transferiu nos últimos 3 meses. Tenho todos os extratos bancários aqui. Ou chamo a polícia e apresento queixa por burla e extorsão. Ao ouvir polícia e prisão, a Catarina empalideceu. Ela era apenas uma oportunista. Confrontada com a lei, ficou cheia de medo. Não me ameaces. Gastei o dinheiro todo. E foi um presente. Não podes exigi-lo de volta. Sorri. Um presente? Com uma quantia tão grande e uma gravidez falsa para o extorquir, isso constitui o crime de burla. Preferes ir para a prisão ou desaparecer das nossas vidas para sempre? A Catarina pesou as opções. Sabia que não podia arriscar. Pegou na sua mala, lançou um olhar de desprezo à dona Adelaide e fugiu, não sem antes soltar um palavrão. A porta bateu, devolvendo o silêncio à sala. A dona Adelaide estava no chão, o cabelo desgrenhado, o rosto coberto de lágrimas. Tinha perdido o filho, o neto imaginário, e fora enganada. Olhou para mim, o olhar vazio, e murmurou: acabou tudo, Sofia. O meu neto, o Tiago. Como chegamos a este ponto?
Sentei-me em frente a ela, olhando-a com uma mistura de pena e desprezo. Está a ver, mãe? Desprezou-me por não lhe dar filhos, incentivou o Tiago a ter uma amante para ter um herdeiro. No fim, o neto era uma almofada. O filho morreu porque a mãe foi avarenta com a conta da luz, e o dinheiro foi todo roubado. Este é o preço que paga pela sua ganância e maldade. Ao ouvir isto, a dona Adelaide levou a mão ao peito, os olhos reviraram-se e desmaiou. O choque fora demasiado. Chamei uma ambulância, mas desta vez sem qualquer fingimento, apenas o dever de uma última responsabilidade. No hospital, disseram que ela sofrera um acidente vascular cerebral ligeiro devido ao choque. Não corria risco de vida, mas as sequelas neurológicas seriam graves. Quando acordou, o seu olhar já não era o mesmo. Estava vazio. Sorria para o teto, babando-se, batendo palmas como uma criança. Levei-a para casa. A casa de 3 andares estava agora fria como um túmulo. A dona Adelaide vivia num mundo à parte. De dia, encolhia-se a um canto, a contar os dedos, a resmungar sobre dinheiro e terras. À noite, entrava em pânico. Corria pela casa, remexia no frigorífico, chamando pelo filho. Tiago, vem comer melancia. A mãe já ligou a ficha, está fresquinha. Às vezes, eu ouvia-a arranhar a minha porta, a chorar. Não desligues a ficha, o meu filho morreu. Devolvam-me o meu filho, a almofada. O meu neto é uma almofada. Os seus gritos ecoavam na noite, mais assustadores que qualquer filme de terror. Os vizinhos começaram a dizer que a casa estava assombrada, que era o castigo por uma vida de maldade. Ninguém mais nos visitava. Da varanda, eu via-a no jardim, a apanhar folhas secas, sorrindo. Não sentia satisfação, apenas uma tristeza imensa. A vingança estava completa, mas as minhas feridas não saravam. A dona Adelaide vivia agora no seu próprio inferno, atormentada pelos seus pecados. Tinha medo da luz, do som do frigorífico e especialmente de melancias. Vê-las fazia-a gritar de terror. O castigo da consciência é por vezes mais cruel que o da lei. Olhei para ela e pensei, viva assim, mãe. Viva para se lembrar e para pagar pelo que fez. Depois de tratar do funeral do Tiago e de a condição da dona Adelaide se estabilizar, dentro da sua loucura, avancei com o passo seguinte, a liquidação dos bens para pagar as dívidas. A dívida de 5 milhões que inventei era fictícia, mas os documentos de empréstimo a agiotas que eu falsificara ou recolhera pareciam muito reais. Usei-os para justificar a venda da casa, um lugar cheio de memórias dolorosas. Contratei um agente imobiliário e anunciei a casa para venda urgente, a um preço ligeiramente abaixo do mercado, para a despachar rapidamente. A dona Adelaide, num momento de delírio, assustou-se com os estranhos a ver a casa. Sentei-me ao seu lado e sussurrei. Mãe, o Tiago devia muito dinheiro. Os agiotas vêm aí. Se não vendermos a casa para pagar, eles levam-na, cortam-lhe as mãos e os pés. Ao ouvir agiotas e cortar as mãos, ela tremeu de medo e acenou com a cabeça. Vende, vende tudo, paga a dívida. Mostrei-lhe uma procuração para a venda, que a enganara a assinar num momento de pânico após a morte do Tiago. Peguei na sua mão e ajudei-a a colocar a sua impressão digital no documento. Estava feito. O poder de decisão sobre a casa era totalmente meu. A venda foi rápida. Com o dinheiro, 600 mil euros, criei uma conta poupança em nome da dona Adelaide, com o suficiente para pagar as despesas de um lar modesto. O resto, guardei para mim. Era a minha indemnização. No dia da mudança, deitei fora tudo o que pertencia ao Tiago e à Catarina. No meio da sala vazia, senti-me leve. Tinha recuperado o que era meu e o que eles me tinham roubado. A dona Adelaide, sentada na única cadeira que restava, abraçava a almofada da Catarina e cantava uma canção de embalar. Dorme, meu netinho. O papá foi ganhar dinheiro. Olhei para ela uma última vez, sem ódio, apenas pena. Levei-a de táxi para um lar de idosos nos arredores, onde já tinha pago um ano adiantado. Lá,
seria cuidada. Virei costas e fui-me embora, deixando para trás a casa, a sogra louca e um passado de lágrimas. A casa de 3 andares, que um dia fora o meu orgulho, estava agora vazia e fria. Os móveis caros, os quadros, as plantas, tudo fora levado, deixando para trás paredes manchadas. Observei o jovem casal que comprara a casa, a planear alegremente a decoração, os seus olhos a brilhar com a felicidade de um novo começo. Eram tão parecidos comigo 3 anos antes. Sorri amargamente, desejando que nunca tivessem de passar pelo que eu passei. Subi ao nosso antigo quarto, o epicentro de toda a conspiração. Abri o guarda-roupa e tirei os fatos impecáveis do Tiago, as gravatas que eu lhe oferecera. O seu perfume ainda estava impregnado no tecido, um cheiro que um dia me acelerara o coração e que agora me causava repulsa. Atirei tudo para sacos do lixo. Os homens das mudanças olharam para mim com pena, talvez pensando que a dor me levara a apagar as memórias do meu marido. Mal sabiam eles que eu estava a limpar o lixo da minha vida. A um canto, a dona Adelaide estava sentada, os olhos vazios a seguir os sacos a serem arrastados. Ela já não gritava, apenas murmurava coisas sem sentido. Aproximei-me dela. Mãe, o carro chegou. Vamos embora. Ela olhou para mim, assustada, e depois voltou ao seu estado de alinhamento, abraçando a almofada. Para onde? Para a aldeia? O Tiago disse que ia construir uma casa grande para mim. As suas palavras lembraram-me das promessas vazias que o Tiago usara para a manipular. Ajudei-a a levantar-se. Vamos para um lugar novo, com muitos amigos e pessoas para cuidar de si. Não precisa de se preocupar com comida ou em poupar eletricidade. Ela seguiu-me, obediente. Passou pela porta sem olhar para trás, para a casa que um dia valorizara mais do que a vida da sua nora. Entreguei as chaves aos novos donos, recebi o resto do dinheiro e assinei os papéis. Senti-me leve, como se tivesse tirado um peso de cima de mim. O portão de ferro fechou-se com um rangido, cortando a minha última ligação com a família Viana. Olhei para o céu azul e claro, um sinal de um novo começo. Enquanto arrumava as últimas coisas no escritório do Tiago, deixei cair acidentalmente um livro grosso. Era um velho dicionário de inglês que ele nunca usara, mas que mantinha sempre em destaque na estante. Ao cair, a capa abriu-se, revelando que o interior tinha sido escavado. Lá dentro, encontrei um pequeno caderno de couro preto e uma pen USB de metal. O meu coração disparou. Senti que aquela era a chave para os segredos financeiros que o Tiago escondera. Abri o caderno. Estava cheio de anotações com nomes de utilizador e palavras-passe para sites de apostas. E o mais importante, uma longa sequência de caracteres que reconheci imediatamente como a chave privada de uma carteira de criptomoedas. Lembrei-me das vezes em que o Tiago se queixava de falta de dinheiro, pedindo-me para pagar as contas, enquanto secretamente acumulava uma fortuna no mundo virtual, a preparar a sua nova vida com a Catarina, uma vida construída sobre o meu cadáver. Abri o meu portátil, inseri a pen e acedi a carteira. O número que apareceu no ecrã deixou-me atônita. Havia centenas de milhares de dólares. Uma fortuna que daria para viver confortavelmente para o resto da vida. Afinal, a dívida de 5 milhões que eu inventara não era totalmente falsa. Ele tinha jogado e perdido, mas o que escondera era muito mais. Olhei para os números no ecrã e ri, com lágrimas nos olhos. Tiago, Tiago, eras tão mesquinho com a tua mulher. Deixavas a tua mãe desligar o frigorífico para poupar uns trocos, para depois morreres sem gastar um cêntimo deste dinheiro sujo. Rapidamente, transferi todos os fundos para uma nova carteira, mudei todas as senhas e fechei o acesso. Ter aquela fortuna nas mãos não me trouxe alegria, mas uma sensação de segurança fria. Era o preço da minha juventude, do meu amor e das minhas feridas. Guardei a carteira na mala. Era a indemnização que a família Viana me devia.
Olhei para a fotografia do Tiago, que estava numa caixa para ser queimada, e sussurrei: obrigada. Vou usar este dinheiro para viver bem, para viver a parte da vida que me roubaste. Podes descansar em paz. Eu gasto o teu dinheiro por ti. Apanhei um táxi para o cemitério da cidade, onde os meus pais descansavam. O sol rompia por entre as nuvens, iluminando as lápides brancas. Caminhei lentamente, com um ramo de crisântemos amarelos. O vento sussurrava entre os pinheiros. O meu coração estava em paz. Parei em frente às duas campas lado a lado. A relva verde cobria a base das lápides. As fotografias dos meus pais sorriam para mim. Coloquei as flores, servi 3 pequenos copos de aguardente e acendi um punhado de incenso. O fumo subiu, envolvendo-me como um abraço. Ajoelhei-me e toquei na fotografia da minha mãe. Pai, mãe, a vossa filha ingrata só hoje vos vem visitar. O homem que causou o vosso acidente, que vos roubou de mim, pagou pelo que fez. Tirei a certidão de óbito do Tiago e uma cópia do falso contrato de dívida e queimei-os. Não usei facas nem armas. Usei a ganância e a maldade deles para os punir. Sei que não gostariam que eu sujasse as minhas mãos, mas não tive escolha. A lei não tinha provas. Tive de ser eu a fazer justiça. Agora ele está morto. A mãe dele enlouqueceu e a fortuna deles desfez-se. Acho que já podem descansar em paz. O vento soprou mais forte, levando as cinzas. Senti um alívio imenso. Sentei-me ali por muito tempo, a contar-lhes os meus planos, a minha mudança para uma cidade à beira-mar, a prometer-lhes que seria feliz. Quando me levantei para ir embora, o sol brilhava intensamente. Olhei para trás uma última vez e sorri. Fiquem bem, eu vou viver bem. Adeus. Caminhei. A minha postura direita, a sombra a projetar-se longa no caminho. Depois do cemitério, voltei ao lar de idosos para resolver os últimos laços com a dona Adelaide. Era um lar privado, modesto, mas limpo e com cuidados 24 horas por dia. Paguei adiantado o suficiente para ela ficar ali durante 3 anos. Era um último ato de misericórdia. Passei pelo pequeno jardim e vi a dona Adelaide sentada num banco de pedra, ainda a abraçar a almofada esfarrapada. Cantarolava para si mesma, o olhar perdido, já não me reconhecendo. Senti uma ponta de pena, mas rapidamente a afastei. Não me aproximei. A minha presença já não tinha qualquer significado. Olhei para ela uma última vez, como se fosse uma estranha, uma testemunha de um passado que eu precisava de esquecer. Ao sair, peguei no telemóvel e comecei a cortar todas as ligações. Bloqueei o número da dona Adelaide, dos parentes do meu ex-marido, todos aqueles que um dia se juntaram a ela para me humilhar. Depois, liguei para a operadora e pedi para cancelar o meu número de telemóvel para sempre. Tirei o cartão SIM, parti-o ao meio e atirei-o para o lixo. Entrei no táxi que me esperava e dei a morada do aeroporto. O carro arrancou, deixando para trás a cidade, as pessoas e as memórias que me magoaram. Pela janela via os prédios a ficarem para trás, sentindo-me leve como um pássaro a sair da gaiola. Na minha mala, levava apenas os meus documentos, a carteira de criptomoedas e uma conta poupança em meu nome. Já não era a nora da família Viana, nem a viúva. Era apenas eu, a Sofia, livre e independente. Fechei os olhos e respirei fundo. Adeus, passado. Adeus, dor. Mais tarde, através de uma enfermeira do lar, cujo contacto guardei, soube como foram os últimos dias da dona Adelaide. Contou-me que era a paciente mais solitária e digna de pena do lar. Ninguém a visitava. Vivia num mundo de confusão, entre o passado glorioso e o presente miserável. Passava horas à janela, a embalar a sua almofada esfarrapada, convencida de que ainda era a matriarca de uma grande casa. Mas os seus maiores demônios eram as melancias. Uma vez, serviram melancia à sobremesa e ela gritou. Virou o tabuleiro e arranhou as paredes até sangrar, gritando que era o sangue do seu filho, que a melancia estava envenenada.
A partir daí, nada de vermelho lhe era mostrado. Viviam atormentada pela memória da sua avareza. A imagem da ficha do frigorífico desligada assombrava-a até ao fim. Os outros idosos afastaram-se dela. Ficou completamente sozinha. À noite, ouviam-na a chorar, um choro de arrependimento, a chamar pelo Tiago, pelo seu neto fantasma e, por vezes, por mim. Sofia, eu errei. Deixa-me voltar para casa. Mas apenas as paredes frias lhe respondiam. O dinheiro da sua conta foi se esgotando. Nos seus últimos dias, era pele e osso, os olhos fundos. Morreu numa noite de tempestade, completamente sozinha. A sua morte foi o ponto final de uma tragédia, um aviso sobre a ganância e a maldade. Ao saber da sua morte, senti apenas um suspiro de alívio, desejando que a sua alma encontrasse a paz que não teve em vida. Escolhi uma cidade costeira cheia de sol e vento no sul do país para recomeçar. Com o dinheiro que juntei, comprei uma casa antiga perto da praia, com um buganvília vibrante no portão e um pequeno jardim. Transformei-a num alojamento local acolhedor. O trabalho manual de pintar paredes e plantar flores manteve-me ocupada e ajudou-me a curar. A casa encheu-se de vida, de hóspedes de todas as partes, cujas histórias me fizeram perceber que não estava sozinha na minha dor. Numa tarde de outono, chegou um hóspede especial, um homem da minha idade, chamado Miguel. Havia algo de familiar no seu sorriso caloroso. Ele passou a semana a explorar a praia, e à noite ajudava-me com pequenas reparações na casa. Na sua última noite no terraço, contou-me que também ele passara por um divórcio doloroso. De repente ele disse: Sofia, eu já te conhecia. Há 3 anos, eu era engenheiro numa obra perto da tua antiga casa. Via-te muitas vezes, às vezes a chorar. Queria ter falado contigo, mas não tive coragem. Nunca pensei encontrar-te aqui, tão forte e em paz. Fiquei sem palavras. O destino é, de facto, misterioso. Nos meus dias mais sombrios, alguém olhava por mim em silêncio. Antes de partir, o Miguel deixou-me o seu número de telefone. Se precisares de um amigo, liga-me. Mereces ser feliz. O carro levou-o para longe, mas deixou uma semente de esperança no meu coração. O pôr do sol pintava o céu de roxo. Caminhei pela areia, as ondas a beijarem-me os pés. Parei junto a umas rochas e tirei do bolso a minha aliança de casamento, o último vestígio daquele inferno. Guardara-a, não por saudade, mas porque ainda não estava pronta para me libertar completamente. Mas ali, perante a imensidão do mar, percebi que a maior vingança é ser feliz. Olhei para o anel uma última vez, e com um sorriso de alívio, atirei-o com toda a minha força para o mar. O pequeno objeto dourado descreveu um arco e desapareceu nas águas profundas. O mar levara consigo o meu passado, o meu ódio, a minha dor. Respirei fundo o ar salgado, sentindo-me finalmente livre. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Miguel. Estou livre este fim de semana. Vou visitar-te. Há um café novo com uma vista incrível que quero mostrar-te. Sorri. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que o meu coração voltou a aquecer. A vida ainda tem muitas coisas boas à minha espera. Voltei para a minha pequena casa, onde as luzes amarelas brilhavam, quentes e acolhedoras. A vida é uma viagem com tempestades, mas depois da chuva, o sol volta sempre a brilhar para aqueles que têm a coragem de continuar. Caros ouvintes, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. A felicidade verdadeira não vem da vingança, mas da paz interior que encontramos ao perdoar e ao libertarmos-nos. Mulheres, lembrem-se sempre de serem independentes e de que a vingança mais elegante é viver uma vida mais feliz e brilhante do que aqueles que vos magoaram. Se gostaram desta história, subscrevam o canal, ativem as notificações e partilhem. Obrigado por ouvirem. Até a próxima história.